Petrobras nasceu de um doloroso parto histórico e sua trajetória só poderia ser escrita por alguém em sintonia com um fato tão relevante, opina o jornalista Beto Almeida, membro da junta diretiva da Telesur e analista político das TVs russa e iraniana. Neste depoimento ao AEPET TV, ele pondera que José Augusto Ribeiro foi designado por ninguém menos que Leonel Brizola para escrever a Era Vargas, sendo, portanto, talhado para, agora, relatar a história da Petrobras como parte das comemorações dos 60 anos da AEPET. O jornalismo que o Zé Augusto sempre praticou, assumiu e desenvolveu é aquele jornalismo que nós chamamos de jornalismo em defesa de uma nação ameaçada. Por isso ele tem uma característica dramática. Assim. A obra do Zé Augusto, por exemplo, a Era Vargas, é uma história contada a pedido do Brizola, inclusive não era para ser tão ampla, né? Brizola queria algumas cartilhas, mas o Zé Augusto, quando se debruçou sobre a Era Vargas, viu que era impossível fazer algo resumido, e o Brizola sentia a necessidade de que houvesse a compreensão do que realmente tinha sido a Era Vargas. Porque é o grande personagem, o presidente Getúlio Vargas, e a grande etapa da economia, da sociedade, da política brasileira, que foi sempre muito manipulada, distorcida, sobre a qual se lançaram grandes mentiras, e essas mentiras foram institucionalizadas pelos meios de comunicação, todos eles contrários à Era Vargas. José Augusto vai, então, numa luta contra a corrente da história. E ele manteve uma linha de coerência para poder escrever peças tão importantes, e eu tenho plena certeza de que a história da Petrobras que o Zé Augusto Ribeiro está escrevendo vai ter a mesma estirpe, a mesma envergadura e a mesma importância política do que foi a Era Vargas. Então, eu fico muito contente em saber que página tão dramática da história do Brasil como é o nascimento da Petrobras, que dali resultou em sangue, dali resultou em choro, sofrimento, na morte de um presidente. Ela nasceu no meio de um parto histórico doloroso demais para o povo brasileiro. Essa página só pode ser escrita por alguém que tenha sintonia com a compreensão histórica que, creio eu, Zé Augusto Ribeiro tem. Dramático e causa profunda indignação você ver que o jornalismo, hoje, por exemplo, sem exceção, é praticamente todo ele contra a Petrobras, a favor da privatização. Porque lá atrás você ainda tinha a Última Hora, a Rádio Nacional, né? A Última Hora foi uma escola de jornalismo patriótico, popular e nacionalista, progressista. Aí ele defendia a Petrobras. Mas agora que a Petrobras tem todas as suas ameaças, lamentavelmente, postas em prática para esquartejá-la, né? Como está acontecendo, como estamos vendo, é fundamental levantar um grito, nem que seja um grito de dor, um grito de alerta, um grito de convocatória, um grito de chamado à pátria, essa pátria que está adormecida no coração dos brasileiros, porque os meios de comunicação trabalharam para que houvesse uma anestesia antipatriótica para que o povo não pudesse entender que está sendo realizada uma tenebrosa transação, como dizia Chico Buarque de Holanda, para nos tirar o futuro. Né? Então, os 60 anos da EPET, eles se sintonizam plenamente com a necessidade de uma defesa, de uma dramática defesa, de uma indignação que tem que ser gritada. Né? Se nós não podemos fazer nada mais do que a indignação, essa indignação tem que ser a maior possível,
com o que está sendo tramado, né, contra o futuro do povo brasileiro, contra as novas gerações, e esse governo vai destruindo a Petrobras com mentiras, com manipulações, com encenações cínicas, todas elas voltadas para fazer o jogo dos grandes capitais internacionais, que nunca tiveram a competência que a Petrobras demonstrou para descobrir petróleo, produzir petróleo, refinar, distribuir petróleo. E agora, depois de tudo pronto, quando a Petrobras já achou o pré-sal trilionário, eles vêm e se assenhoram de tudo graças ao entreguismo vergonhoso deste governo Bolsonaro, mas muito assessorado por antes pela ação de Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, de Michel Temer e tantos outros, e do jornalismo mais anti-povo, anti-Brasil que existe, né, que é o jornalismo não só da TV Globo, mas de tantos outros meios de comunicação que mentiram o tempo inteiro sobre a inviabilidade da Petrobras. É algo completamente absurdo, indignante, né? Petrobras está quebrada, Petrobras inviabilizada, Petrobras não vai dar certo, o pré-sal é antieconômico, ou seja, é uma mentira atrás da outra para que o povo brasileiro fosse levado à paralisia, à letargia, à anestesia e à alienação em relação ao seu próprio futuro, à sua própria riqueza.